Bora lá, galera. Eu vou iniciar aqui, tá? O pessoal, eu acredito que vai entrar depois, aí eles vão pegando aí no andar da carruagem, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é pertinente a gente fazer primeiro, Zé, tu já tem o VS Code instalado aí, certo? Certo, certo. Beleza? Tá tudo instalado e com a extensão também do live lá. Beleza, show de bola, mano. Aí o que é que você vai fazer? Você vai criar uma pasta, né? Aula 7, que no caso é o número da aula que a gente tá. E aí você vai criar um arquivo, tá? Um arquivo Tá. index.html. Pode fazer a mesma coisa aí, Juju. Eu vou. Fiz aqui. Show. Perfeito. Então vamos lá. Agora a gente vai começar com a introdução dessa aula de revisão, né? E tabelas, formulários e tags semânticas para a gente aprofundar na utilização de estruturas de dados no HTML e se aprofundar também um pouquinho no CSS. Aí como é que a gente pode interpretar cada uma dessas estruturas de dados que a gente vê aqui? Tabelas, formulários e tags semânticas, tá? Primeiramente, tabelas. O que são tabelas, tá? Tabelas são usadas para organizar informações em linhas e colunas, facilitando a visualização dos dados, né? Basicamente, tabelas são aquelas estruturas, né, tipo essas estruturinhas aqui, ó, que você organiza os dados em linhas e colunas e tem uma tag HTML específica para que a gente consiga fazer isso, né? E aí, a gente vai primeiramente fazer isso no nosso index.html, nosso arquivo HTML, ao qual a gente vai se utilizar para colocar essas estruturas. Aí, como a gente começa a fazer essas estruturas aí do zero, tá? Primeiro, digita aí, galera, uma exclamação, dá um enter, que aí você vai conseguir visualizar o teu arquivo HTML já criado. Ele já cria o doctype, já cria a tag HTML principal, já cria o cabeçalho, já cria o corpo do arquivo, né? Então, ele já está tudo bonitinho. Se vocês quiserem esconder essa abinha do lado aqui, vocês podem apertar o Ctrl B, tá? Estou apertando aqui Ctrl B, ele já esconde aqui a abinha do lado para poder visualizar o código aqui todinho. Vocês estão conseguindo ver o meu código direitinho? Sim. Beleza. Conseguiu chegar aí, acompanhar aí, Juju? O código? Tá conseguindo ver o código aqui? Não. Aqui, pô, ó. Código aqui, ó. Ah. Pera aí que eu tava fazendo a pasta aqui. Ah, beleza. Beleza. Enquanto isso eu vou abrir no Live Server aqui. Na parte inferior direita, clica no Go Live. Tu já pegou essa senha aí, não foi? Certo, de colocar o Go Já Live peguei aí. já. Pronto. Olha, eu criei a pasta aqui, beleza. Aí. O cara tem que ir no New Folder. Isso, criou a pasta, você faz o New File Ah. aqui, e aí depois você dá um Go Live aqui na parte inferior direita. Eu já criei já a pasta já, New File. Pronto. Então aí você dá um New File e aí cria um index.html e digita exclamação, que aí ele vai criar essa estrutura aqui, tá bom? É isso. Acho que eu fui o contrário. Ó, então vamos lá. Vou andando aqui enquanto tu vai abrindo aí, viu, Jojo? Vamos lá.
essas estruturas, essas três estruturas aqui, as tabelas, os formulários e as tags semânticas, são três tipos de estrutura, as quais a gente utiliza para estruturar os dados dentro da nossa página HTML, tá? E aí, como é que a gente consegue colocar elas de uma forma que faça algum sentido, né? Basicamente, quando você vai fazer uma tabela, você precisa se utilizar da seguinte estrutura, cara. Aqui mais embaixo no arquivo, eu acredito que eu tenho colocado para vocês. Inclusive, tem uma documentação que eu acho bem útil, tá? Se vocês quiserem utilizar essas documentações aqui, ele ajuda a gente a ter uma noção da documentação oficial do HTML, CSS e JavaScript, tá? Tudo relacionado a essas três linguagens estão sendo referenciadas nesse MDN WebDocs, que no caso é a documentação oficial feita pela equipe da Mozilla. Sabe o Mozilla Firefox? Pronto. Eles fizeram essa documentação para poder ajudar os desenvolvedores aí a aprender um pouco mais como funcionam essas estruturas na web, tá? Inclusive é o que a gente utiliza para fazer a montagem das nossas aulinhas aqui, beleza? Pode Ô, falar. Dário, eu fiz a pasta aqui, né? Botei a aula 7 e botei index HTML. Ponto HTML e não foi, não. Tu quer espelhar tua tela pra gente ver? Uhum. Oxe, onda do cara, não é? Ah. Inclusive eu até errei aqui embaixo. Eu fiz de novo. E botei, não foi. Cadê? Tá aí, macho. Mas cadê? Tá lisa. Então, você tem que colocar uma exclamação aí. Põe a exclamação. Dá um enter. Joga muito. Agora abre aí. Abre o VS Code. A tela do VS Code. Deixa maximizada. Eu tinha aberto o Go Live aqui. Tu abriu já o Go Live? Ah, beleza. Então vamos continuando aqui, tá bom? Basicamente, para a gente fazer uma tabela, a gente utiliza a tag table. A tag table, você abre aqui, fecha ela, e dentro da tag table você vai dizer como é que essa tua tabela se comporta, né? Como é que ela funciona. Você vai dizer que ela tem uma table head, e aí você coloca o cabeçalho da tua tabela, pode ser quais são o cabeçalho das colunas da tua tabela. E mais abaixo você pode colocar a table body, que no caso é o corpo da tua tabela, né? E aí dentro da table body você põe a table row, que no caso é a linha da tua tabela, né? E aí dentro da t-head você coloca um th para falar quais são as colunas, né? Sei lá, nome. Vou dar uma cópia e colar aqui para baixo. Colocar nome, idade, endereço, sei lá, salário. Sempre tem que ficar entre os TH, não pode ser tudo junto embaixo do outro, não? Pode ser junto também, um embaixo do outro. Só que assim você está dando uma explicação semântica ao HTML de como ele deve funcionar de fato, sacou? Entendi. Aí ele fica tipo um do lado do outro aqui. Aí eu vou dizer que eu quero colocar uma célula,
fazendo assim, ó. Eu vou colocar um TD, que em inglês quer dizer table data, nome, Zé Carmo, idade, 19 anos, endereço, Piedade, salário, R$ 20.000. Veio. Delicioso. Aleluia. Recebeu, profeta, essa. Então, basicamente é isso, Zé. Em cima, em Tablehead, você coloca o cabeçalho das tuas colunas. Embaixo você coloca os dados, né, da tua, né, de cada linha. Né? Se eu quiser, por exemplo, colocar outra table, eu vou colocando Jojó. Aqui, Jojó. E 35 anos. Piedade, 30.000. Aí ele vai adicionar outra linha. Sacou? Vocês conseguiram entender aqui como é que funciona essa estrutura de tabela? Uhum. Mais ou menos, mas tá de boa para entender. Pronto, show. Antes de introduzir os formulários, eu vou dar uma breve revisada em HTML semântico. Do que se trata HTML semântico? HTML semântico, ele basicamente é uma forma de nós dizermos ao HTML o que é cada elemento da nossa tela, né? Então, você fala aqui que é o cabeçalho da minha tela que eu estou falando, que está acontecendo aqui, é a navbar, é a seção, é o artigo, né? Eu vou organizar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Deixa eu ver, tem uma fotinha que eu sempre gosto de usar para organizar, é essa daqui. Ó. Aqui eu consigo colocar a minha main, e dentro da minha main, que no caso é o conteúdo principal, eu coloco o meu article. Estou aperreada com isso, não. Eu não sei aperrear, não. E aí dentro do meu article eu coloco as seções, section, né? E aí numa das minhas sections eu vou colocar a minha tabela. Como eu vou conseguir o que é que eu acabei de fazer aqui? Eu estou encadeando, eu estou colocando um dentro do outro, um elemento dentro do outro, para que os elementos em si fiquem organizados. Né? Dentro do meu conteúdo principal, eu coloco um artigo. Dentro do meu artigo, eu coloco uma seção. Dentro da seção, eu coloco a tabela. Beleza? E aí, eu consigo dividir os conteúdos de forma organizada, né? Sem ficar uma bagunça louca, como às vezes fica em certos códigos aí. E aí, para não ficar, por exemplo, desorganizado, para a gente conseguir diferenciar esses conteúdos, eu vou fazer um CSSzinho aqui, tá? Eu coloco aqui uma tag style. Na tag style eu vou colocar um main, que aí eu consigo estilizar toda essa tag main. Aí eu vou colocar uma borda nele de 3 pixels, red, sólido. Isso aqui é uma propriedade da tag main. Vocês vão ver que eles vão se comportar da forma que eu dizia aqui. Eu estou dizendo que a tag main vai ter uma borda de 3 pixels vermelha e sólida. Aí quando eu for lá, meu conteúdo principal tem uma borda de 3 pixels vermelha e sólida. Né? Tem vários tipos de borda, né? Tem. Deixa eu ver aqui, tem um solid. Enfim. Depois a gente vê isso com mais carinho. Eu posso colocar uma borda radius de 5 pixels, aí ele vai ficar com uma borda arredondada, né? Que geralmente é o que o pessoal faz.
eu posso dizer que o padding dele é o de um rem. Rem é uma medida baseada na raiz dos elementos aqui do HTML. Depois a gente vê isso com mais calma, que é um pouco avançado esse assunto. Mas o padding, ele é o espaço entre o conteúdo e a borda do elemento. Vou explicar isso melhor para vocês agora. Eu apertei F12 aqui. Aí quando eu aperto F12 eu abro essa telinha, né? Ó, tá vendo aqui que tem um quadradinho que tá dizendo que o padding é 1. Estão vendo aqui? Tô vendo. Pronto. Isso aqui tem para cada elemento dentro dessa tag HTML. Tem para cada elemento. Aí eu consigo, ó, o padding aqui eu consigo ver ele todas as partições do meu elemento. A margem, a borda, o padding e o tamanho do elemento em si, né? Que aí eu consigo ver todo o espaçamento entre o elemento e a borda dele. No caso é a parte final. Mas aí eu vou continuar estilizando aqui para vocês irem vendo cada etapa. Article, eu vou colocar uma borda 3 pixels, green, solid, salvar, ó, a borda dele ficou verde, e assim sucessivamente, vou fazer para o resto dos elementos. Em table, aliás, table não, a section, borda, 3 pixels, black, solid, pronto. E aí basicamente é a forma como está organizado os nossos elementos, tá dessa forma. Eu vou colocar uma distânciazinha aqui só para embelezar. Pronto. Vocês conseguiram entender essa parte dos atributos e do porquê eu encapsulei cada elemento aqui? Vocês ficaram com alguma dúvida? Pode falar. A parte do encapsular aí eu fiquei voando um pouco. De ordenar as coisas. De ordenar? Então vamos lá. O HTML semântico, ele serve para que a gente encapsule cada elemento, né? Tem um principal, tem um artigo, tem a seção. Geralmente quando você está fazendo um site, você quer dividir os elementos, né? Então basicamente esse conteúdo aqui, ele precisa ser dividido, esse conteúdo inteiro, esse código inteiro, ele precisa ser dividido em camadas, né? Então esse encapsulamento aqui, ele serve para dividir um conteúdo principal em um artigo em subseções como sections, né? E aí sim eu poder colocar o meu conteúdo principal. Mas esse aí é do projeto todo? Tipo, o projeto todo só leva um desse? Ou é tipo, para cada parte, tipo, tem que fazer uma divisão dessa? Para cada parte tu tem que fazer uma divisão dessa. Por que, mano, tu vai fazer isso? Porque quando você precisa organizar por exemplo, você quer fazer a manutenção em uma parte do teu código. Aí você vai, onde é que eu vou editar isso aqui? Você não vai querer mexer num arquivo só, você vai querer mexer em arquivos separados, entendeu? Isso ajuda a compartimentalizar o teu código e mexer de forma separada em cada parte dele. Entendi. Sacou aí, Jojó? Rapaz, tô tentando aqui entender. Tipo, basicamente, mano, tu só vai dividir esses códigos. Vai ser melhor quando vocês fizerem a atividade na prática. E aí vocês vão pegar, tá ligado? Mano, eu não consegui nem fazer atividade ainda pra ter ideia. A1. E daquele dia, eu nem fiz nenhuma ainda, mano. Não fiz nenhuma. Tipo essa correria aí de quando essas coisinhas que eu não consigo fazer mesmo. Apesar de ajuda, pode me mandar lá no grupo. Mano, tô com uma dúvida tal, assim. A gente desenrola, viu? Me perdi desde aquele momento lá da primeira, pô. Aí tô tentando entender agora. Tá, beleza. Então vamos lá.
A próxima parte que a gente vai se utilizar agora são os formulários, né? Porque é uma forma de a gente inserir dados na nossa tabela. Quando eu vou copiar e colar nessa seção aqui, vou colocar um form aqui. O que é um form dentro do HTML? É um lugar onde a gente vai inserir dados e fazer alguma operação com o JavaScript. O JavaScript é a linguagem que a gente vai utilizar para poder fazer operações, para poder dar funcionalidade às nossas operações aqui dentro do HTML, CSS, e o JavaScript ele dá funcionalidade. HTML dá estrutura, CSS faz estilização e o JavaScript dá funcionalidade, tá? E aí, como é que a gente insere o JavaScript dentro do nosso HTML? Eu vou colocar aqui script. Dentro desse script eu consigo colocar por exemplo, colocar aqui uma função function. Isso aqui é um pouco mais avançado, vocês vão aprender isso depois. Fazer alerta. Aí eu vou colocar aqui colocar um parâmetro, colocar aqui um alert. Colocar aqui uma template string, né? Quando você quer colocar uma variável dentro de um string, você faz assim: o usuário parâmetro foi cadastrado. Aí, onde é que eu vou conseguir fazer o cadastro, em teoria, desse usuário? Né? Eu vou fazer aqui um formulário de cadastro. Né? Eu acho que eu deixei uma colinha para vocês aqui para esse formulário, só para vocês não... Aliás, não deixei não. Eu queria que vocês escrevessem. Aí eu vou escrever aqui com vocês. Vamos lá. Você coloca uma label, e aí você coloca a label vinculada ao teu input. O que é o input? É basicamente onde vai entrar a informação. O input ele serve para você identificar a informação e dar um dado de entrada. Né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, name do meu input, nome, e o label eu vou colocar aqui for nome. Pronto. E aí eu repetir essa estruturinha aqui para os próximos nome, idade, endereço e salário. Aqui eu vou colocar um number. A gente vai ter uma linha só de formulário, né? Mas eu estou deixando aqui só para vocês entenderem que ele existe. Um botão com enviar aqui. E aí eu vou colocar um evento. O que são eventos no HTML? Eventos é alguma coisa que acontece na tela que o meu JavaScript vai entender e vai obedecer. Né? Eu vou colocar no meu botão aqui onClick. Ao clicar no botão, eu quero que ele acesse o meu fazer alerta e que eu passe o parâmetro. Eu vou passar esse parâmetro como um elemento do DOM. Então, document.get element by name, e vou passar o nome, e vou passar o value desse nome. Não se assuste que vocês vão entender tudo isso. Olha o que? O volume. O value é o valor. Valor? Já tem aqui
Vocês entenderam? Ó, eu clico aqui e ele faz um alerta. Eu clico aqui, esse é um valor aqui, e ele faz um alerta. Hum, Entendeu? Então, Sim. esse formulário aqui, ele basicamente me diz... basicamente, ele é um lugar onde eu posso inserir as informações que serão lidas por outra parte da minha aplicação. E aí, essa function é uma função que é ativada pelo meu formulário, né? Então, quando eu clico nesse botão, essa função aqui, ó, é chamada. E aí, ao chamar essa função, eu passo como parâmetro esse nome aqui, Dário. Aí ele vai enviar a informação. Agora eu não entendi por quê. Assim, uma dúvida. Ali tá vendo salário, nome. Sim. Onde você tava mesmo? Pronto. Por que não, quando mudou pra idade, continuou o nome em cima, tipo, na parte de baixo? Ah, é porque eu fiz errado aqui, eu copiei errado. Aqui, Não, tá certo. idade, tem que ser, aqui tem que ser endereço, aqui tem que ser salário, fiz rápido aqui. Aí, outra coisa, eu preciso preencher aqui, ó, nome, sacou? Idade, Saquei. endereço e salário. Por que tem que repetir? Por quê? Porque aqui eu vou estar atribuindo o name ao meu label, sacou? Esse name aqui, Tá faltando uma letra E aí, né? É assim mesmo ainda. é aonde? Endereço, nome endereçado tá amarelo ali. Uma letra E. E. Perdão. Esse aqui. Salvar e ele já normaliza aqui. Eu vou colocar uma estilização para esse formulário para ele não ficar feio desse jeito. Eu vou dizer que ele é um display flex. Flexbox é uma técnica do CSS que coloca um elemento do lado do outro. Aí ele já coloca cada elemento um do lado do outro, né? Deixa a tabela do lado do formulário. Aqui na minha section eu vou dar um espaço interno dentro de cada elemento. E aí ele vai ficar. Era para ele ficar bonitinho, né? Mas ele ficou todo bugado. Deixa eu ver. 100%. E aqui dentro da section eu vou dizer que ele também é display flex. Eu vou dizer que a flex direction dela é column. O que eu estou dizendo aqui? Que um elemento tem que ficar abaixo do próximo elemento. Né? Ele vai ter essa característica de um ficar abaixo do outro. E aí, sempre que eu fizer, por exemplo, eu vou colocar um ID aqui. Porque os atributos do input, geralmente quando você vai preencher, ele pode ter um ID. Você pode ter uma classe. E aí, como é que você referencia cada um desses elementos? Eu consigo dizer, por exemplo, vou dar uma classe para minha label aqui. Label, aliás, label, uma classe, label nome 1. Aí, para referenciar uma classe, eu coloco ponto nome 1, que é o nome de classe que eu acabei de colocar, e vou dizer que a color dela é red. Aí ele vai ficar com a cor vermelha, né? Porque eu referenciei essa classe aqui. Se eu quiser referenciar esse ID aqui, nesse input, como é que eu referencio o ID? Com a cerquilha. Vou colocar a cerquilha, nome 1, e aí eu vou dizer assim, que a color dele é blue.
E aí, sempre que eu digitar, ele vai vir com a cor azul. Vocês entenderam? Aqui eu estou referenciando a tag, aqui eu estou referenciando a classe, aqui eu estou referenciando um ID. Assim como tem aqui nesse... Aqui a gente tem esse... Né, nesse desenho, essa... Como posso dizer? Essa analogia, né? Fiz até uma analogia né, entre quando você seleciona uma tag, quando você seleciona uma imagem, uma classe, quando você seleciona um ID. Por que essa analogia? Porque ele se comporta em formato de cascata. Né? A primeira coisa, o CSS sempre vai entender primeiro o seletor de tag, né? Sempre vai obedecer primeiro o seletor de tag, depois ele vai obedecer o seletor de classe, e por último, quem ele mais, posso dizer assim, que ele considera importante é o seletor e ID, né? Então, quanto mais específico a instrução que a gente der para o CSS, mais importância, digamos assim, ele pode dar. Vocês entenderam? Entendi. Show. No caso, ele sempre vai priorizar o que tiver mais especificado, não é isso? Isso. O CSS sempre vai priorizar aquela instrução que tiver mais específica, né? Que nesse caso é o que o CSS utiliza, né? Para você fazer a seleção específica dele. Porque assim, imagina, por exemplo, que você está dando instrução para uma pessoa, né? E a instrução mais específica que você dá para a pessoa é a que a pessoa vai obedecer. Então, tipo assim, se eu chegar para o Jojo e falar, Jojo, aliás, eu acho que essa não é a melhor analogia, acho que é a analogia de autoridade. Tipo, se eu pedir uma coisa para o Jojo, ele vai tipo, considerar, claro, né? O cara é meu amigo. Mas se, por exemplo, o bispo pedir uma coisa para o Jojo, ele vai levar mais a sério do que o pedido que eu falei a ele, porque o bispo, em teoria, tem mais autoridade, entendeu? Então, pode-se dizer que o seletor de ID, ele tem mais autoridade do que o seletor de classe e o que o seletor de tag, entendeu? Sim. Entendi. Gostou da analogia, Jojo? Gostei, hein? Agluxa, eu já dei altas pescadas aqui, velho. Sono do caramba. Ué, doido. Cansado, velho. Alado. Tô tentando aqui. Também. Poxa, tu Agora é doido, aguarda, mano. deixa eu pegar aqui minha colinha e a gente continua. Vamos lá para o restante dos conteúdos. Sim, basicamente a gente entender o posicionamento de box que a gente tava vendo ali, né? O conceito de box model da gente aqui. Basicamente, em todo elemento que você pôr o seu mouse numa página HTML, ele tem essas propriedades. Ele tem uma margem, ele tem uma borda, ele tem um padding, que no caso é o espaço interno da caixa, e ele tem um tamanho e uma largura, né? E todo o posicionamento de caixa aqui dentro, ele pode-se dizer que ele fica ao redor disso, né? Ele sempre segue esse padrão, tá? Aqui dentro do nosso material de aula, a gente tem um conteúdo um pouco mais detalhado, né? Assim, imagina tipo cada elemento, por exemplo, como uma caixa de presente, que você coloca o índice rate seria o tamanho da caixa, né? E o padding seria o espaço entre os presentes e o border é o acabamento da embalagem, né? Então, aqui basicamente é essa hierarquia: altura e largura primeiro, preenchimento, né, o padding após a altura e largura, a borda e a margem, né? Vocês conseguiram dar uma entendida aí do que se Sim. trata isso aí? Uhum. Show. Para a gente fazer um entendimento melhor, eu vou fazer outro arquivo aqui
Vou renomear esse cara aqui. Colocar aqui 1, 2, 3. Fazer outro arquivo index.html. E vou pegar uma colinha que eu tenho aqui, que eu coloquei no material de aula, se vocês quiserem depois vocês dão uma olhada. Uhum. Eu vou iniciar o nosso Go Live para vocês verem uma analogia que tem aqui. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho as caixas divididas, né, no formato flex. E aí a primeira caixa ela tem uma margem de 10 pixels, uma borda de 1.7 pixels, um preenchimento de 5 pixels, um tamanho de 200, uma largura de 200 pixels e um tamanho de 150 pixels, o que dá esse efeito nela aqui. Aí eu posso colocar qualquer coisa aqui, sei lá, vou colocar uma imagem, MG, eu vou pegar aqui uma imagem da internet. Eu fiquei, quando eu tava fazendo a primeira atividade lá, eu fiquei apanhando, porque eu pensei que era só copiar o link da imagem e jogar no... Não, mano, é para copiar o link do endereço da imagem, né? Ah, eu tava só tipo, clicando em cima da imagem, tipo, copiar link Eu e vou colocar. botava. Aí aqui eu consigo definir também, ó, a altura 100 pixels e a largura. Ronaldinho da Gaúcho. Então, tipo, eu consigo colocar qualquer conteúdo dentro dessa div, né? E assim sucessivamente. Vocês conseguiram entender mais ou menos como é que funciona esse conteúdo de caixa aqui? Uhum. Tudo certo. Show! Beleza. Vamos avançando então. Para cada um desses elementos, para cada uma dessas atividades, vocês vão ter um exercício. Vai ter um exercício de tabela, vai ter um exercício desses seletores CSS e vai ter um exercício desse conteúdo de caixa aí. Tá? Eu acho que por hoje está ótimo, tá bom? E as próximas aulas serão relacionadas a um aprofundamento nas técnicas de CSS. E aí a gente começa a ver, logo após isso, lógica de programação em si. Beleza? Beleza. Então acho que é isso, galera. Vamos cuidar. Ei, José,